Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Bênção a todos que estão aqui com a gente acompanhando mais esse episódio do nosso podcast Caminhos de Odé, Sabedoria Ancestral para Questões do Cotidiano. E aqui a gente começa mais um episódio com um convidado que é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dele já há um bom tempo pelas redes sociais. E estou tendo o prazer agora de conhecê-lo, que é o Breno Loeser. Deixa eu ler aqui um pouquinho de quem é Breno e para vocês entenderem quem é a pessoa com quem a gente vai conversar hoje aqui. Ele é artista e designer, é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Sergipe, é Iaô do Terreiro de Candomblé Efon, Ilê Oloroquê Axé Olomitutu, lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e é sacerdote de um terreiro de Umbanda, o Casa da Mata, aqui em Aracaju. Ele tem o e-commerce, a brenoloeser.com, que é uma loja que ele fundou com a sócia e irmã, a Brenda Loeser. Atua como designer do núcleo de estilo da Farm Rio e inspira sua arte nas práticas religiosas, na cultura brasileira, nas entidades, nos orixás. É um trabalho certamente muito bonito, que eu já começo convidando vocês a irem até as redes sociais, a internet, conhecer, porque vale muito a pena. Breno, muito obrigado pela sua disposição e pelo seu tempo. Seja bem-vindo aqui à nossa casa. Eu que agradeço. Eu acho que a admiração é mútua, né? Acompanho seu trabalho também e fico muito feliz. Peço minha bênção, meu aurê a você, a todos que estão ouvindo, que vão ouvir. E agradeço por estar aqui, é um prazer, uma honra. Vamos lá. Eu gosto de começar sempre pedindo que vocês, o nosso convidado, nossa convidada, façam uma apresentação pessoal e fale principalmente sobre essa relação que tem com a espiritualidade, né? A gente está falando de um candomblé aqui que tem tudo a ver com religiosidade. Sim. Então, como é que isso surgiu na sua vida? Quem é Breno e quem é Breno no espiritual, principalmente? Nossa, que pergunta difícil, porque é muito ampla, né? Mas acho que minha relação com a espiritualidade é desde que eu era muito jovem, assim, desde a infância, adolescência. Eu já sentia que tinha algo diferente, mas eu não sabia explicar muito bem o que era. Sempre fui um jovem muito curioso, né? Principalmente com a ideia do invisível, né? Daquilo que está além do palpável. Então, na minha família, eu fui quase que essa pessoa que encabeçou esse movimento, assim, né? Então, sempre fui muito curioso com religião, inclusive, né? Por muito tempo estudei budismo, estudei bruxaria moderna, quemetismo, reconstrucionismo helênico. Fui desse movimento aí. Até que eu cheguei, né, na Umbanda, quando eu tinha mais ou menos ali, acho que uns 18 anos, 19 anos, começou um interesse pela Umbanda. Sim. E aí eu lembro que eu também tenho uma relação muito forte com o tarô, né? Desde os 13 anos eu tenho uma relação muito forte com o tarô. E aí o tarô ali me falou, né? Fiz uma consulta e o tarô me falou que certamente eu seria muito feliz e que tinha algo para eu descobrir. Uhum. E eu, tá bom, vou lá. E aí fui conhecer a Umbanda, né? Na primeira vez que eu fui numa gira de cigano, né? Em um terreiro que fica próximo à minha casa, eu moro no bairro Industrial. Era um terreiro ali no Santo Antônio. E uma entidade para mim, um cigano, ele falou, né? Que ia chegar um momento que eu ia ter o que era meu. E eu falei, tá bom. Vamos descobrir na hora certa, né? Vamos devagarzinho. Tudo no seu tempo, né? Tudo no meu tempo, é. Não sei se no meu, né? Eu acho que no tempo do sagrado. E foi um processo que foi acontecendo, né? E aí eu adentrei um terreiro, aí eu comecei a estudar, meus guias começaram, né? Enfim, a se manifestar e trazer toda essa vivência e esses aprendizados e saberes, né? Que continham, enfim, coisas da minha própria família, inclusive, que eu fui descobrindo. E hoje eu digo que eu fui quem encabeçou isso, porque já hoje, alguns anos depois, né, enquanto sacerdote de uma casa de Umbanda, já tem pessoas da minha família que começaram a chegar, né? Sim. Então, tenho primas que, inclusive, eu vi nascer, hoje já estão lá em casa, né? E eu tenho a honra e o prazer de cuidar da espiritualidade deles também. Então, tem sido um processo, né, muito especial. Então, desde jovem. E isso na minha família nunca foi uma coisa muito estranha, assim. Sempre todo mundo lidou muito bem. Até hoje, eu sou quase que o curandeiro da família, né? Eu tenho alguma questão, tenho alguma dúvida, né? O tarô, vou buscar Breno, um conselho. Então, eu acho que é natural, né? Sim. E aí, no meio desse processo, eu venho Umbanda, só que aí o que acontece, né? Eu chego ao sacerdócio da Umbanda, e aí vai chegando gente pra gente cuidar, e vai gente querendo ficar, né? E a gente, enfim, faz parte do processo. Faltava alguma coisa. E eu, meu Deus, o que tá faltando? Fui buscar, como sempre. Nesse meio tempo, né, eu tive um pouco de contato com o Ixexelabá, que é o culto tradicional iorubá. E, né, me consultei com o oráculo de Fá. Foi recomendado que eu passasse por alguns ritos.
E aí passei pelos ritos, me senti muito bem, inclusive. E aí os búzios falaram, aqui não é o seu lugar. Mas você nasceu pra ser iniciado. Você nasceu nessa terra, seu I pede iniciação. Eu falei, e agora? Será que é o candomblé? Porque eu já era muito fascinado pelo candomblé, mas eu sentia que... O chamado já tava ali, já né? tava ali, né? E eu fui rodeando pra chegar, né? E aí foi onde todos os movimentos foram acontecendo, né? Como eu comentei pra você antes da gente começar a conversar, quem adentra esse universo afro-religioso percebe que ele influencia tudo na nossa vida, né? Nossos relacionamentos, nosso trabalho, nossos estudos. Então, aconteceu isso comigo e eu digo isso de forma muito positiva, né? Hoje, não tem um Breno separado do terreiro, assim. O terreiro está comigo em todos os lugares. Todos os lugares. No meu mestrado, que ele tem um foco, né? Minha pesquisa, ela tem um foco sobre a presença e a troca de saberes e produtos afro-religiosos no mercado aqui de Aracaju, né? Que o nome do meu projeto é Mercado Encantado, inclusive. Tem essa influência, né? Notável. Minha relação com o meu trabalho hoje, né? Meu trabalho pessoal enquanto artista, começou também nesse movimento, porque eu estava num momento muito tenso, que o trabalho estava me consumindo, e eu falava, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí eu busquei os orixás falaram, né, basicamente, se expresse através de algo que você gosta. Pronto, eu desenhava, mas eu tinha vergonha. Aí me deu uma ideia, vou começar então a desenhar os orixás. Depois desse dia, outubro de 2019, minha vida nunca mais foi a mesma. Depois que eu comecei a trabalhar com as ilustrações dos orixás, trazendo, enfim, coisas que eu sentia, que eu pensava, coisas que, enfim, eu intuía, nunca mais parou. E aí foram acontecendo outras mudanças também, né? Que aí veio o trabalho, veio o meu trabalho na Farm, inclusive, lá no Rio. Né? Minha relação com o Rio de Janeiro começa por causa disso. Né? A Farm me encontra por causa do meu trabalho no Instagram. Curiosamente, né? Vou pro Rio de Janeiro, é o lugar onde eu conheço hoje meu sacerdote, meu pai, também. Então, tudo foi me levando, né? E foi acontecendo. Então, para resumir, assim, sua pergunta, eu acho que minha relação com a espiritualidade vem de muito cedo e veio de forma muito natural. Para mim, nunca foi um embate, assim, né? Eu não encontrei na religião... Não fui buscar na religião a cura para as minhas dores, muito pelo contrário. Eu acho que eu fui buscar ampliar meu olhar sobre o mundo, sabe? Eu acho que foi muito isso, que eu sentia que o que eu via não era o suficiente. Eu precisava ter contato com outros saberes, outras lógicas que eu não tinha em casa, assim, a gente não aprende no nosso dia a dia, né? Tem um pouco a ver com, talvez, construção, não sei se essa é a melhor palavra, de identidade mesmo, né? Exatamente, eu acho que era isso, construção de identidade. E as minhas múltiplas pertenças vêm disso também, né? Porque, né? Brasileiro, né? Somos todos múltiplos, Somos todos múltiplos, Eu ia começar falando sobre o seu trabalho, sua arte, mas já que a gente começou tão bem falando sobre religião, vamos seguir um pouquinho nela. Porque é interessante essa particularidade. A gente sabe que é comum a gente ter pessoas que são da Umbanda e vão pro Candomblé, ou são do Candomblé e migram pra Umbanda, mas você consegue, ou pelo menos tem conseguido, né, conviver com essas duas religiões, com esses dois universos. Como é que é essa, que você chama muito bem, por sinal, de múltiplas pertenças? Como é isso? Olha, é bem desafiador. É desafiador, porque são duas religiões diferentes, mas que elas se tocam, né? Elas se reconhecem porque, enfim, são religiões que vêm dessa matriz africana, né? Eu acredito nisso. Meu olhar sobre a Umbanda hoje é sobre uma religião afro-brasileira que tem origem banto. Então, é mais fácil para mim hoje entender isso, porque enquanto no Candomblé eu percebo as mesmas perspectivas, né? Isso posso falar através da minha casa, minha tradição, né? Essa relação dessa quebra, essa busca pela quebra com olhares cristãos, né? Esse olhar da branquitude sobre nossas práticas. E isso também é uma coisa que eu trago na minha Umbanda. Então fica mais fácil. Mas assim, é um grande desafio, né? Mas como eu falei, são religiões diferentes, mas são irmãs. E isso foi um dos pontos que, né, eu conversava muito com meu sacerdote lá no Rio, meu pai de santo. Ele falava, Breno, eu não entendo nada de Umbanda. Assim, eu tenho um contato com alguns espíritos e tal, né, Exu, etc. Mas não é um universo que eu tenho tanto contato. Você tem, é isso, né? Cuide do que é seu, né? Que é uma frase que eu já tinha ouvido falar, né? Só saiba lidar e equilibrar esses dois universos. Sim. E aí hoje, né, eu entendo que para mim é tão importante esse cuidado com a Umbanda, assim como eu tenho com o Candomblé. Para mim são duas partes constituintes da minha vida, assim. Não consigo... Se eu tiver que escolher entre um e outro, eu acho que eu fico louco, assim. Não tem como, assim. Eu entendo a Umbanda como esse culto aos ancestrais, aos espíritos, e o Candomblé é o culto aos orixás. E para mim são duas partes, assim, do meu ser hoje que eu não consigo separar.
né? Inclusive, meus próprios guias de Umbanda foram eles que também me ajudaram a movimentar para que eu me iniciasse. Eles entendiam a importância disso para mim, que eu também teria de dedicar uma parte da minha vida, né, do meu aprendizado para esse universo. Então, assim, não é fácil, mas é muito gostoso. Eu acho que é muito gostoso. E eu acho que ter meu terreiro longe de Candomblé, mas meu terreiro de Umbanda aqui em Aracaju, isso ajuda o meu coração, para que eu não fique com tanta saudade, né? Sim. Porque mesmo aqui eu tô um pouco lá, e mesmo lá eu tô um pouco aqui. Eu fico, né, quase que... foi muito engraçado que eu lembrei de uma pessoa que me falou assim, nossa, bem Logum Edé isso, né? Logum Edé é meu orixá, bem Logum Edé isso, tá sempre em trânsito, né? Sempre indo e vindo. Eu falei, eu acho que essa é a minha energia. Eu gosto dessa movimentação, então, por onde eu passo, eu deixo um pouco de mim e levo um pouco do lugar, né? Então, estou nessa jornada. Mas sou muito feliz, não tenho muito o que reclamar, não. Bonito o que você falou agora, viu? Impactou. Mas vamos lá. Vou insistir um pouco nessa pergunta porque eu acho que ela é muito importante, sabe? Pode A sim. gente vive uma realidade, um mundo aí de muito ou é uma coisa ou é outra. Sim. Ou tem certo ou tem errado. Sim. E, na verdade, a gente vive também... A gente precisa olhar para as realidades como um mundo múltiplo, né? Nós somos múltiplos, nós somos misturados. E aí a Sim. gente tem tanto a Umbanda como o Candomblé, que são diferentes, apesar de serem muito próximas e Sim, ligadas. sim. E temos um sacerdote e um Iaô da mesma pessoa, né? Como é Sim. que é essa dualidade? Tudo bem que o próprio Eu amei Logum essa já pergunta. traz a Já traz dualidade, isso, né? né? Então eu imagino que para você deve ser até mais... Não vou dizer que fácil, não sei, mas mais normal. Péssima palavra. Mas como é isso? Talvez... Eu adorei essa pergunta, porque ela fala pra mim uma das coisas que foram mais interessantes desse processo, onde eu vou fluindo desse papel de pai e filho, né? E eu devo confessar que eu adoro ser filho, tá? Pra mim, eu fico brincando com meu pai, quero ser Iaô pra sempre. Eu adoro esse lugar, adoro esse lugar. Ótimo. Ele fica sorrindo. Eu adoro esse lugar. Pra mim, o mais legal de estar nesse fluxo, dessa troca de papéis, né? Aqui pai, lá filho, e enfim. É que enquanto você vivencia, né, o sacerdócio alguma vez na sua vida, isso traz um olhar sensível que você tem pro seu sacerdote, enquanto filho, que se você fosse só filho, você não perceberia. Então, eu tenho um olhar muito sensível pro meu pai. Eu entendo a luta dele, eu entendo as dores e dificuldades de você liderar uma comunidade, as dores e dificuldades de você, né, fazer a gestão de uma casa, assim. Isso me traz maturidade enquanto filho, né? E, por exemplo, quando eu estou no meu terreiro de Candomblé, eu me permito me colocar no lugar de filho, que é uma delícia, eu adoro aprender, adoro me abaixar para escutar. Pra mim, isso não é nenhuma questão. Mas eu sei que eu não tô ali pra, sabe, brincar ou me distrair. Eu tô ali pra aprender, eu tô ali pra dar o suporte onde eu puder, sabe? Eu estou ali disponível por meu pai, por meus mais velhos, por meus mais novos também, pros orixás principalmente. Então, eu acho que esses papéis que me constituem me trazem essa maturidade, né? Sim. Lá. E enquanto o sacerdote aqui, eu aprendo o que eu aprendo com meu pai, né? Eu tento os valores que meu pai traz, do cuidado com a comunidade, como lidar com as pessoas, eu trago pra cá. Então, eu sou muito feliz, né? De fato, às vezes pode ser complexo, porque às vezes eu fico com muita saudade de ser filho. Então, chegam as dificuldades, enfim, toda a casa, né? Vai crescendo e aí muita gente... gerir pessoas diferentes, universos diferentes que buscam, né, ter o mesmo interesse. Não é fácil. Mas eu acho que estar nessa troca de papéis nos ajuda, né, a ter maturidade, a entender o nosso lugar, tanto aqui quanto lá. Então, eu abracei isso, né? Abracei isso e sou muito feliz. E tem dado certo, né? E tem dado certo, tem funcionado. E, como eu falo também, né, até onde der, vamos indo, né? Eu Sim. acho que, pra mim, o principal desafio é você entender o lugar e o momento de cada coisa, certo? Eu acho que pra mim isso é o mais complexo. E é o que eu mais tenho cuidado, né? Então, são ritos diferentes, são universos diferentes, a gente tem que saber, né, respeitar o território de cada coisa. E quando a gente respeita, a gente consegue conviver com esses dois universos. Sim. Né? E consegue fluir, consegue as coisas funcionarem. Então, pra mim, é bem tranquilo. Mas como eu falei, né, eu tô nesse processo de construção da minha própria Umbanda, de certa forma, né? De entender o lugar dela como um lugar que não compactua muito com essas ideias do sincretismo, né? Como esse espaço da branquitude, como um lugar que se constrói
em uma luta antirracista também, um lugar de acolhimento, né, para diversidade, enfim. Então, é um processo que vai se construindo. E para mim tem sido uma delícia. Tirando os desafios, que são, né, naturais. E movem a gente, de certa forma, movem né? a gente, exatamente. É o que nos move. Principalmente quem tem orixá, odeia caçador. Exato, né? a gente adora. Isso. A gente adora. E aí também tem uma coisa que E aí já vai uma visão minha, né? Meio que uma opinião. É a necessidade de a gente enxergar a religião com seriedade, né? Porque é um lugar que você vai pra espairecer, ele faz bem, ele cura. Às vezes você tá naquele dia estressante, brigou, sei lá, o trabalho puxou muito da gente, a gente vai pro terreiro, alivia tudo aquilo. Mas você tá ali com uma coisa que é sagrada, né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa estar sempre trazendo essa lembrança quando a gente fala sobre terreiro. Exatamente. A gente não pode esquecer esse vínculo, né? Quando a gente vai pro terreiro, eu acho que talvez quem tá começando, às vezes tem um olhar muito romântico. Sim. E não é somente isso. O terreiro, ele é incrível. Ele é muito múltiplo em vivências, assim. Ali você tem que, às vezes, ouvir uma bronca pra você conseguir aprender, entender e enxergar melhor. Então, não é um lugar apenas do sorriso, mas também da lágrima. A gente não pode, né, esquecer disso. Do e é trabalho. importante também. Exatamente. Total, do trabalho, total. Então, é esse lugar, de fato, onde a gente se permite reaprender, né? E a gente não pode esquecer isso. De fato, o sagrado está ali o tempo todo. Então, para mim, é uma experiência mágica. Para mim, é mágica. É surreal, né? O aprender, o ter contato. Os valores que a gente aprende, que muitas vezes em casa a gente não teve, né? Sim. Então, de fato, é um espaço civilizatório, né? Que nos ajuda a nos formar e nos ajuda a viver e entender a vida por outros olhares, que às vezes, né, estão esquecidos. E o religioso está em todo momento. O orixá está ali, todo canto. Cai uma folha, cai uma pena cola em você, uma folha cai na sua cabeça. Tudo tem uma explicaçãozinha, assim, né? Nada... Eu gosto de dizer, assim, que nada no terreiro é por acaso e nada é simples como parece. Sim. A gente não pode ter esse olhar, assim, né? Simplificador das coisas. Nada. Uma colher cai no chão tem um sentido. Uma panela que faz um bicho que solta um barulho em uma hora. Então, isso é o mágico da coisa. Porque a gente vive uma vida muito automática, né? E o próprio capitalismo nos coloca nisso, né? Tudo é trabalho e nossa cabeça, e vem a tecnologia, e vem o celular. E lá no terreiro a gente reprograma as coisas, né? A gente, aqui é outro momento, aqui é outro lugar. Aqui, né, outras forças tomam a frente e nós precisamos ter esse olhar sensível para poder entender. E isso é o mais mágico das coisas. Nem todo mundo tem essa oportunidade, né? Verdade. Quantas falas fortes hoje aqui, viu? Falando sobre terreiro, você classifica a sua arte como arte de terreiro, correto? Sim. Por que é tão relevante hoje a gente produzir, disseminar, incentivar a arte de terreiro? Eu acho que a arte de terreiro ela tem vários papéis, né? Ela tem um papel pedagógico da gente também ensinar os nossos através da arte, ensinar os que não são da nossa religião, mas mostrarem para essas pessoas que nossa religião é muito além daquilo que os pensamentos, né, do próprio racismo religioso constituem, né, querem constituir das nossas práticas. Também ela é uma forma de nos aproximar da comunidade, né, tanto interna quanto externa, né, com a nossa própria EBE, mas também as pessoas de fora. Então eu acho que a arte de terreiro ela tem... E também tem uma coisa que é muito do íntimo, né? Da conexão com o nosso sagrado através do olhar, através, né, da figura, do simbólico, né? Isso é muito forte. Então, a arte de terreiro ela tem vários sentidos aí. Eu gosto desse primeiro da pedagogia, né? Eu acho que ela tem uma coisa... E eu tenho vários relatos assim, incríveis que chegam até mim por causa do meu trabalho. De mães que os filhos estavam buscando a religião e ela tinha muito medo, tinha preconceito, mas aí parou no meu Instagram, começou a ler as histórias, os itãs, começou a ler alguns relatos meus, começou a ver os desenhos e ela viu que não era bem assim e se permitiu. E acompanha hoje, mesmo não sendo na religião, acompanha o filho, né? Dentro das práticas, vai para os rituais e tudo. De pessoas que... Uma das mensagens mais marcantes que eu recebi, que eu fui entender a profundidade de você poder trabalhar, né, com esse universo, foi de um Ogã. Ele me mandou uma mensagem que ele me dizia assim: a minha vida inteira, minha mãe falava que nós fomos feitos à imagem do nosso Criador. Mas eu nunca entendia, porque lá na parede da minha mãe, tinha um altar dela e tinha uma imagem de um Jesus branco. E aí eu entrei no seu perfil e vi um desenho de Ogum e ele tava usando dreads, que nem os meus. E aí a partir desse dia eu consegui entender que nós podemos ser feitos à imagem e semelhança dos nossos deuses, né? E eu me enxerguei no meu Deus pela primeira vez.
E isso para mim foi muito especial. E então ler isso para mim foi muito impactante. Fiquei muito emocionado. Porque é sobre isso, né? É sobre resgate de autoestima, é sobre a gente conseguir, através, né, enfim, da própria imagem, da própria arte, acessar esse lugar, né? Que nos empodera, que nos coloca próximo dos nossos, né? E o ser humano é muito ligado à imagem, né? Ao que ele toca, ao que ele vê. Então, por isso que eu tenho essa preocupação, inclusive dentro da minha própria casa de Umbanda, com essa estética eu não tenho imagem de santo, eu trago minhas próprias artes dos orixás, como essas imagens figurativas para os filhos terem acesso, né? Para poder falar sobre os orixás. Então, eu acho que é importante. Isso é muito mágico. É muito mágico. Então, a arte terreiro, hoje, para mim, é essa grande ferramenta de luta mesmo, sabe? De luta política, pedagógica, de uma luta também de autocuidado, né? De resgate da autoestima. Então, tem vários sentidos aí. E qual é a sua visão, sua análise sobre esse processo que a gente tem de viver num país que é extremamente preconceituoso, um país que a gente vê aí estatísticas, enfim, de crimes e tudo mais, racismo religioso, mas que, ao mesmo tempo, as nossas pautas, as nossas discussões, as nossas expressões vem ganhando mais força e mais repercussão, né? Como é que você vê isso? Qual é a sua opinião? Eu acho tudo muito engraçado por alguns pontos, intenso por outros, porque o racismo religioso ele tem vários braços, assim, né? E como eu convivo um pouco da realidade do Rio de Janeiro e aqui é de Aracaju, eu consigo perceber como ele se manifesta de forma diferente em lugares diferentes, né? Lá no Rio, por exemplo, a nossa comunidade fica na Baixada Fluminense e fica em um morro. O morro da frente é um morro, né, dominado pelo tráfico evangélico, né? Que eles chamam de, né, os traficantes de Jesus e tal. A gente não pode estar indo, né, usando roupa branca e fio de conta, né, pro outro lado, assim, na rua, até temos que ficar atento e tal, para você ver como são as coisas, porque isso pode nos ameaçar, né? Aqui em Aracaju a gente não tem tanto isso em alguns lugares, pelo menos até onde eu sei. Outros pode até acontecer, ter algumas resistências e tal. Então o racismo religioso ele tem essas nuances. Sim. E aí é engraçado que ao mesmo tempo, né, e curioso, outros movimentos vão acontecendo, de fato esse crescimento. Isso eu percebi inclusive com o meu próprio trabalho, né? Nos últimos anos tem dado uma guinada, as pessoas têm me procurado mesmo. E eu fico pensando, nossa, o que é que está acontecendo? Eu vejo como positivo, né, essas movimentações de hoje em dia a gente, né, vê mais abertamente nas novelas, né? Pô, achei genial. Você tem na novela uma cena, por exemplo, né, recentemente de Umbori. Sim. Ou do ano passado, aquele que foi ano passado, que tivemos a cena de um ator, inclusive sergipano, chegando numa festa de Xangô. Inclusive, essa cena foi também co-escrita por um irmão de santo meu, lá do Rio. E meu pai também ele foi um dos consultores, né? Foi um dos consultados para ajudar a escrever a cena. É muito mágico a gente ter a oportunidade para nós, né, de terreiro, né, ver nossa religião sendo, né, representada de forma tão respeitosa. E também para as pessoas que não são, né, poder entender, pô, que massa, bonito, né? Porque hoje o que eu percebo no Brasil, o racismo religioso ele foi tão sagaz que ele faz com que as pessoas que não são da religião, elas não consigam enxergar o belo nas nossas práticas. Sim. Né? E a nossa prática é dotada de beleza. Do começo ao fim, tudo muito bonito. Ela muito é extremamente estética, né? Exatamente, estética, é sofisticado. O terreiro, para mim, hoje é um local de saber tão potente e complexo quanto a universidade, gente. A gente aprende outra língua, a gente aprende gastronomia, moda, música, dança, tudo. Então é um espaço, é um complexo de saberes ali, trocas, né? E então eu vejo de forma muito positiva essa movimentação dessa busca. Eu acho que é uma luta que é complexa, é difícil, né? Porque né, o racismo religioso ele tá, enfim, engatilhado em várias coisas. Mas eu acho importante, pelo menos para as gerações, principalmente as gerações futuras. Eu acho que o que hoje estamos fazendo é para garantir que talvez no futuro nós, né, tenhamos de forma mais tranquila, né, e mais natural, que as pessoas aceitem que outras pessoas podem ser de religiões que resgatam essa ancestralidade africana, né? Eu tenho essa esperança. E você traz uma coisa interessante aí também, agora volto a falar muito particularmente. Eu acho fantástico quando a gente vê assim, uma novela. A novela é talvez a maior expressão audiovisual que a gente tem no Brasil, né, na nossa cultura. Um bori, uma cena com, não sei, que remeta às nossas religiões. Mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouco intrigado. Por que é tão absurdo quando aparece? Por que é tão extraordinário? Se é normal.
tem Sim, tanto terreiro. total. A gente tá falando de Aracaju, uma cidade Sim. pequena, né? Para os padrões de grandes cidades e capitais. E existem tantos terreiros de candomblé, tantas casas e terreiros de umbanda por aqui. E por que a gente fica tão... quando vê aquilo? Pois é, né? É Me perguntam a mesma coisa, assim, né? Algumas pessoas me falaram, assim, que tinham preocupações Sim. na forma como a arte, às vezes, traz nossa religião, né, para o holofote, assim. Eu consigo perceber a preocupação. Eu acho que, de fato, é natural ter essa preocupação. Só que eu acho que hoje nós vivemos um momento em que a arte ela é nossa aliada, né, também. Assim como foi no passado, né, contribuiu bastante. Eu sempre enxerguei os artistas como essas figuras importantes nos terreiros, né, nesse diálogo com o mundo, né? Então eu tenho minhas preocupações também na forma como isso é colocado, mas eu acredito que a arte ela filtra, né? Nem tudo que a gente vê ali que a arte representa vai captar a essência das coisas. Os segredos, para mim, eles são mantidos. Sim. Eu acho que, por exemplo, a cena do Bori, tem várias coisas ali que as pessoas não vão entender. Eu acho que ela conseguiu resumir ali de forma bem simbólica ali. E para quem é da religião vai ficar super emocionado, vai lembrar. Eu mesmo Foi bonito. Lembrei do meu primeiro Bori, lembrei da minha iniciação, lembrei de várias coisas, assim. Eu acho também sobre isso. Nem sempre a arte ela vai ser só para os de fora. Também é pra gente que tá dentro. Sim. Sabe? É pra gente. A gente quer se comunicar. Eu lembro a primeira vez que eu fiz um desenho do Ogum de meu pai de santo. Que ele ficou super emocionado, assim. E aí depois acabei fazendo da nossa Iaquequerê, que é mãe Jojete de Oiá, e que é tia carnal do meu pai, e da nossa Yalusan, né? Mãe Nedima, né? Mãe Nedima de Ossan, que é mãe carnal do meu pai. Que eu enxergo eles três como essa tríade. Por isso que eu digo que nossa casa lá no Rio é uma casa de Oxum também, né? Tem uma energia muito feminina, né? E aí eu fiz a ilustração deles três. Nossa, eles ficaram super felizes, assim, emocionados. Eu acho que é sobre isso. A gente precisa também lembrar que a arte é uma forma de dialogar com os nossos, da gente celebrar entre os nossos, da gente colocar ali nossos sonhos, nossos desejos, nossa própria espiritualidade de uma forma que a gente possa enxergar palpável, a gente possa mostrar às pessoas. Eu acho que isso é o especial. Não é só uma forma de dialogar com os de fora, mas também com os nossos. Isso faz parte do seu processo de criação, totalmente, né? Imagino. Como é que você... Vou fazer o desenho do Ogum do meu pai. Como é que acontece isso? É engraçado, você sempre me pergunta sobre o processo criativo. Sim. E pra mim não é muito racional, não é muito cartesiano. Simplesmente estou e vem. Eu tenho que fazer. Por isso que eu acho que é um processo onde eu sou co-participante. Eu acho que a própria espiritualidade também me ajuda nisso, né? Eu não acho que nada vem só de mim. Eu acho que, né, vem de outros lugares e isso vai me compondo. Mas eu tento, né? Vem uma ideia, eu tento ir buscar, às vezes eu converso com meu pai para ter uma dúvida. Pai, isso aqui eu posso fazer assim? Faz sentido? Aí você me falar sobre isso é engraçado, porque ontem eu tava desenhando, começando a rascunhar um desenho que eu quero fazer deles três, né? De meu pai, nossa Yalusan e nossa Iaquequerê. Que eu tava querendo fazer uma arte que simbolizasse essa semente que o Xum nos deixou, né? Sim. Que a sacerdotisa do meu pai, ela faleceu. E hoje, quem cuida de meu pai é meu avô, né? Pai Luizinho de Iemanjá. Mas eu queria fazer uma homenagem a essa semente, né? Esse legado que foi deixado, né? Pro meu pai cuidar, meu pai zelar. E aí eu queria fazer uma arte com eles três. E é isso, veio a ideia e veio um sentimento. E aí, aos poucos, as coisas vão chegando as cores, o que eu quero fazer. E aí eu quero que seja, né, que traga, né, algumas cores mais fortes, que eu quero que traga um pouco dessa energia de Ogum também na arte, que é meu pai, o orixá do meu pai. Então, as coisas vão se construindo. E às vezes é isso. Às vezes são 2 horas da manhã, eu acho que eu vou deitar e aí... Não vai. Não vou. Aí começa... E aí já começo a rascunhar para não esquecer também. Sim. E vai fluindo. Tem sido assim nos últimos anos. Eu tento condicionar esse processo? Tento. Até porque, enquanto designer, é outra mecânica, né, de funcionamento, né? É por isso que eu fico dentro outras múltiplas pertenças, né? Designer, artista, enfim, né? Artista visual... E pro design é um pouco diferente. O processo, ele tem uma coisa da pesquisa, tem uma coisa do olhar referência, tem uma coisa do entender o que é que você quer passar com aquilo. Enquanto artista, tudo é muito da emoção, vem tudo junto. Então, não tem como, né, controlar tudo de uma vez só, assim. Então, vai acontecendo. Mas completam-se, né? Esses dois... vão se complementando, aspectos, assim, né? vão se complementando. Entendo. Você, então, pensa que você é parte de um processo maior, né? Não é... Eu me enxergo dessa forma. Eu comecei a entender que... Acho que é muita ingenuidade, a gente que é de terreiro, achar que a gente faz as coisas sozinho, assim. Não tem condições. Não tem como.
Nunca, nunca. A gente que acredita em ancestralidade, a gente que acredita no mundo espiritual, não tem como achar que tudo vem sozinho, não dá, gente. Nós somos apoiados, né? Sim. Por nossos irmãos, amigos e outros que nos acompanham no mundo espiritual, mentores, guias ancestrais. E eu sinto isso. Então hoje eu aceito que eu não tô sozinho. As intuições pra mim não vêm do nada. Uma vez até acontece coisas muito engraçadas. Uma pessoa me fala, faz um desenho. Eu falei, tá, vou pensar, se vier a inspiração. Aí veio. Aí mostra a pessoa começa a chorar. Era assim que minha pombagira aparecia pra mim nos sonhos. Acontece essas coisas. E eu acho isso mágico, né? Eu acho isso muito legal. Mas eu vejo hoje de forma muito natural. Sim. Eu vou entrar agora aqui em um tópico que eu vou tentar o máximo possível não ser o admirador. Tá bom. Vamos lá. Falando especificamente do seu trabalho que está publicado, que está disponível aí nas redes sociais, no site da brenoloeser.com, que são as séries. Como é que surge a ideia das séries? Por que trabalhar com séries? Ou foi uma coisa que também foi acontecendo? Olha, foi acontecendo. Ninguém nunca tinha me perguntado isso, assim. Foi acontecendo. O que acontece? Eu faço, geralmente, um trabalho e ele me cativa muito. E eu falo, e se eu conseguir fazer de outros orixás? Será que eu consigo? E aí vou indo e vai nascendo, né? Acho que a primeira série que eu completei, assim, foi a Festa de Orixá. Tô olhando pra ela aqui. Né? Que pra mim foi uma das séries mais legais, onde eu tinha o desejo de trazer a figura do orixá, né? E é engraçado, tem uma coisa que as pessoas não me perguntam muito, mas é de uma influência minha, da minha infância. Será que você percebeu? Vou te falar agora. Vamos lá. Quando eu era mais jovem, eu sempre fui muito apaixonado pelo Egito, né? Sempre tenho uma relação muito forte com o Egito. Exatamente, eu adoro essas representações bidimensionais, né? Sim. O do orixá de lado, assim. E aí eu queria fazer algo assim. Aí eu vou fazer e ao redor eu vou colocar elementos, símbolos ali que figuram, né? Que trazem a essência desse orixá. Como uma forma pedagógica mesmo, de chamar a atenção das pessoas. E eu adorei, foi uma coisa que gostei. Foi a primeira série que eu cheguei a terminar. Essa série, ela me trouxe muitos bônus, assim, né? De pessoas de vários lugares, de ganhar selos, né? De destaque. Parcerias, né? Hoje eles a estão parceria, hoje... Não, que legal, né? Era um sonho antigo meu, essa ideia do broche. Sim. E eu lembro que eu tava no intercâmbio, tava lá na cidade de Oxford, na Inglaterra, e aí estava numa feirinha, tava com uma amiga minha de Oxaguian, inclusive, e aí estava tinha uma banquinha cheia de broches. Eu falava, nossa, que sonho fazer dos orixás. Corta, para, eu voltando pro Brasil, recebendo um e-mail. Jogou pro universo. Joguei pro universo, o Logo Adé ouviu. E aí eu volto pro Brasil e recebo um e-mail da Iceberg, que é uma empresa assim que trabalha muito bem com isso, que eu queria lançar de fato se fosse fazer algo de muita qualidade. E tá aí. Então, foi um sonho realizado. Eles mandaram pra mim, Breno, essa sua série Festa de Orixá, você já sabe que você já fez o PIN pronto aqui, né? Você não precisa nem redesenhar. A gente já consegue fazer tudo com essa série. Eu falei, então vamos lançar, né? E lançamos o volume 1 e o 2, que aí o 1 já acabou, o 2 ainda tem algumas unidades, e agora já quer lançar o 3, que eu falei, gente, agora tem que lançar Exu, Logum Edé. Não vou ter problema. Vamos movimentar isso. Vamos movimentar. Então foi fluindo isso. Eu percebi que é uma coisa que as pessoas gostam, né? Sim. Os terreiros também, muitos terreiros me procuram para comprar séries e colocaram todos os quadros no terreiro, porque tem todos os orixás. E aí agora essa série já vai virar... Eu já quero também agora fazer, né, a parte dos guias de Umbanda. Que aí já temos Preto Velho, já temos Caboclo. E aí quero fazer outros guias também. Tudo na mesma estética. Eu acho que vai fluindo, né? Quando a gente tem um desejo ali por uma representação, isso vai derivando. E aí outras vão surgindo. Aí tem a Selo de Santo. Sim. E aí vai indo. Tem a série dos Itãs, que eu quero dar continuidade, comida, inclusive. Né? Das comidas, é verdade. Vai chegar. Tô fazendo um negócio aí. Vai chegar. Agora também chegou uma vontade de fazer uma série trazendo palavras, né? Dentro do contexto de terreiro. A primeira que eu lancei foi o Axé. Sim. Já tá nas redes. Vou lançar agora o Paó. Como uma forma também de pedagogia, como eu falei, né? De ensino mesmo. Para as pessoas colocarem em casa, nos terreiros. São algumas séries, né? Eu anotei aqui o nome de algumas. Selo de Santo, como já falou. Cabeça Sagrada, aquela série Cabeça do Sagrada, nossa, muito linda, massa. Linda, linda. Muito especial. Festa de Orixá, Festa de Macumba. Mas, comentando o que você falou, você traz a forma como você desenha Orixá, inclusive mudou a minha forma de gostar de representações. Legal. Porque eu tinha uma encrenca. Eu não gostava de desenhos, de artes de orixás que trouxessem eles como pessoas. Eu gostava dos elementos. Sim. Tanto que eu me aproximei de sua arte pelos elementos. Pelos elementos, legal. Só para vocês entenderem, enquanto eu estava no contato com ele aqui para convidá-lo, eu comentei com ele uma verdade, né?
os 3 primeiros elementos, os 3 primeiros objetos que eu comprei, quando eu fui montar a minha casa, o meu lar, né? Foram quadros dele. E 3 quadros com elementos ligados a orixás. Eu acho que talvez tenha sido das primeiras artes que você produziu para Tô curioso vender. pra ver quais são. Que foi bem naquela... É um abebé de Oxum, Sim. é um alfange de Ogum Certo. e uma arte de Oiá, de Yansan. Acho que eu sei qual é. E enfim, é porque foi bem naquela época, Os 2019, elementos. Sim, 2020, bem no comecinho, por foi. ali mesmo. E eu gostei justamente por aquilo, eram os elementos. Mas aí ele começou a trazer os orixás humanizados, vamos chamar Sim, assim, sim. com essa série, notadamente, e foram lindos. Eu falei, meu Deus, pode massa, ser né? bonito, pode ser interessante. Sim, sim. E aí, de repente, você me surpreende mais uma vez com a série Simbiose. Nossa, é uma das séries mais legais. Aquilo ali, chega a arrepia aqui falando. Gente, É muito lindo massa, porque né? junta o elemento do orixá com a pessoa. Você falou aquela mensagem do Ogan e me lembrou isso, me remeteu a essa série. Fala com a gente, né? Nossa, você traz isso do animal, né? Sim. Essa coisa do animal, da figura O humana, búfalo, a né, onça. que tem uma sintonia, né? E os orixás trazem isso, né? Eu sempre gosto de dizer que os orixás são uma fonte inesgotável de inspiração, assim. Muito, muito, muito. É tanto que eu vou fazendo uma série, já tenho ideia pra outra, e outras coisas vão surgindo, e aí eu vou pro terreiro, já surgem outras, que também tem isso. Eu chego no terreiro, eu fico com a cabeça, eu fico Maquinando, maluco. né? Nossa, várias coisas. Eu fico brincando que eu tenho ideia até 2025, depois eu não sei. E aí, essa série Simbiose veio disso, né? Acho que eu até fiz quando eu tava no terreiro, na função dos Holodés, né, dos caçadores do ano passado. Veio essa vontade, até acho que pedi pro meu pai, ele escreveu um texto, acho que é o texto, inclusive, do meu pai, da legenda dessa arte. A primeira foi de Oxóssi. Que eu queria trazer isso, nessa coisa da figura humana e desse animal que tá ali presente, né? E é uma das minhas séries favoritas, né? E aí você percebe que você não precisa de muitos elementos, às vezes, para conseguir trazer, né? A de Oiá foi uma coisa assim... Nossa, toda hora chega mensagem pra mim de gente que tatuou. Eu não tenho problema com tatuagem, já deixou assim claro. Tem muitas pessoas que acham que eu implico. Eu tenho Não, uma tatuagem sua. tem, que massa, depois vai mostrar. Eu não implico, assim, eu adoro, inclusive. Achei fantástico. Lineker, ela pediu um quadro também com essa arte, aí ela me mostrou, assim, ficou na casa dela, ficou lindo, 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 lindo. E eu fico lisonjeado. É uma série, assim, uma das séries favoritas. Inclusive, já tô até pensando aí em fazer Logon Edé, outros orixás. Porque assim, se eu não fizer de Logon Edé, eu sinto que ele me corre. Então, né? Tem que fazer. Mas é uma série que eu adoro. Gosto muito. E essa simplificação dos elementos, às vezes, dizem muito, né? Sim. O olhar, se você pegar o olhar da figura humana junto com a expressão do animal, consegue representar muita coisa. O detalhe toca, né? Às vezes você tem um desenho que é muito... Eu tô falando desenho, por favor, sim. né? Não é minha área. Não, tranquilo. Eu tô falando uma arte, pronto. Que ela é muito rebuscada, muito cheia de informações e fica lindo e emociona, Sim. mas às vezes tem um traço só, uma isso. cor É isso, eu acredito que fala com a gente. fortemente Né? nisso. São muitas formas, né, da gente trazer essa sensibilidade no papel ou na tela, né? Sim. E aí teve a série das bandeiras, né? Que Nossa! também, essa daí foi um hit total, Nossa, né? acho que hoje são um dos produtos que mais vendem na nossa loja, assim. E a ideia dessas bandeiras veio na pandemia. Acho que um pouco antes da pandemia, quando eu estava muito satisfeito com a questão, né, política do Brasil, e eu falava, nossa, eu preciso ter orgulho da bandeira. Como é que eu vou ter orgulho dessa bandeira nesse momento? Eu falei, então eu vou trazer meu universo e meus sonhos na bandeira. Como seria uma bandeira, né, se eu tivesse suplicando para algum, né? E aí A de nasceu. Ogum foi a primeira, Aí a né? de Ogum foi a primeira. E aí virou a série, porque começou a vir, eita, mas gente, cadê de Oxóssi? Cadê eu de ficava Oxum? todo dia ali procurando. Será que vai sair o de Oxóssi? Nossa, Até então, aí foi indo. E é um dos produtos que eu mais gosto. E aí deu também abertura pra gente produzir outras bandeiras. Inclusive, a gente vai lançar agora em julho. Vamos lançar 2 novas, que é uma mais focada em banho de folha. Sim. E outra em Ogum. Tá muito bonita. A gente vai lançar também. E vamos relançar as bandeiras, né? A gente pausou um pouco pra conseguir ter um estoque, porque tava uma loucura. Mas a gente vai relançar as bandeiras e eu vou lançar uma nova, que é de, né, o Baluaê, que não tenha. E todo mundo me pede desde a pandemia. Mas eu falo, gente, assim... Às vezes eu tenho vontade, mas eu tenho que esperar o momento, de fato, tem dentro de mim. Sim. Tem que ter alguma coisa, tem que ter um... E aí vou fazer de Obaluaê, já comecei a fazer, inclusive, a de Brasil de Caboclo também. Que aí foi meu caboclo que tinha pedido. Tem uns 2 anos também. Ele me pediu pra fazer uma bandeira pra ele, que fosse a bandeira do Brasil, mas com elementos que eu desenhasse. Eu falei, tá bom. Eu, um bom filho, né? Ouve os seus. Segue. Eu, tá bem, vou fazer.
E é E isso. chegou aí pra palcos de festivais, não foi? Nossa, menino foi. É criolo, levou pro palco, Emicida também, ele ganhou, né? Ele, enfim, gravou uns conteúdos lá. Foi muito legal. Vai chegando, né? Sim, a sensação disso Isso é tudo. legal. Eu fico muito feliz, porque é algo muito natural de mim. Então, quando eu faço algo assim, eu não... Eu penso no que as pessoas vão sentir, tento pensar, né? Mas é mais sobre mim. Então, quando eu vejo que algo que eu faço, que é genuíno do meu interior, né? Da minha vontade, do meu desejo de tocar as pessoas, isso me deixa muito feliz. Eu acho que isso ajuda muito o meu Ori. Sim. Né? Porque meu Ori, ele é muito dinâmico. Eu sinto isso, ele é muito dinâmico. E eu me sinto muito feliz quando eu vejo as pessoas felizes com o que eu faço. De alguma forma tocadas pelo que eu faço. Por isso eu tento sempre me dedicar para responder as pessoas. Mando áudio, as pessoas ficam, gente, eu respondo todo mundo. Não tem isso, eu tenho essa vontade de me dedicar a ouvir as pessoas, porque eu acho que isso faz parte do processo, né? E artista, acho que é isso, qualquer lugar do mundo, toca as pessoas vão querer se conectar com você, e isso é muito especial. É uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, né? Os vários convidados que aqui já estiveram. Tudo é troca, né? É isso, é a raiz das coisas, né? É a boa troca. É o que eu acredito, assim. A gente vai se movimentando e é isso. A gente pode falar, assim, visivelmente, para quem não é do campo artístico, do designer, como eu, por exemplo, a gente percebe que há uma diferença. Mas como é que acontece essa dinâmica e essa mudança de técnicas, de temas, ao longo do seu processo enquanto designer e artista também, aí, nesses anos que já se passaram? Nossa, é uma coisa muito louca. Como eu falei, não é muito cartesiano. Mas eu acho que vai muito pela curiosidade. Então, por exemplo, eu já tô, nesse momento, com uma curiosidade enorme com cerâmica. Vem aí alguma coisa, não sei quando, mas eu já tô... Isso vai acontecendo na minha vida, né? Até eu fiquei um tempo em um ateliê, pintando algumas coisas manuais, assim. E no momento certo eu quero jogar no mundo também. E aí hoje eu trabalho mais com pintura digital, mas dentro mesmo do processo da pintura digital, tem uma hora que eu falo, eu tenho que mudar, tem alguma coisa. Eu vou trazer, então, uma técnica que lembra mais a pintura a óleo, que lembra mais a aquarela. É um processo contínuo. E no trabalho enquanto designer, e eu digo mais isso dentro do meu universo, trabalhando enquanto designer de moda, é mais fluido e rápido ainda. Porque a moda ela tem uma coisa meio cíclica, né? E a gente faz muitas pesquisas para entender o que as pessoas estão gostando, e aí vem essa parte do designer mesmo, que quer entender esse público-alvo. E aí é mais incessante. Eu diria que enquanto designer é muito mais incessante isso. Você está trabalhando agora com o design de moda especificamente, né? Isso. Completei esse ano 3 anos que eu trabalho no núcleo de estilo da Farm, que a sede fica lá no Rio de Janeiro, a empresa carioca. E eu atendo principalmente uma demanda dentro do nosso núcleo, que é a criação, né, de estampas localizadas, que a gente chama de silk. Que são estampas em t-shirts, vestidos... Mas, vez ou outra, também tem umas estampas corridas que a gente faz. Porque dentro do nosso núcleo tem vários projetos. Tem o Farm Maravilha, aí já tivemos o Farm Lab, que são divisões que têm nuances estratégicas diferentes. Mas, basicamente, E lá a gente trabalha por coleção, né? Então, basicamente, a gente trabalha com 2 coleções ao mesmo tempo. Uma nacional e uma internacional, que também tem a Farm Global. E aí são 2 direcionamentos diferentes. Tem isso. Então, é incessante. E a moda, ela é essa roda, né, que não para, vai girando, 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 e a gente vai tentando entender para onde a gente vai sentindo. Mas tem sido muito bom, tem sido uma experiência muito louca, porque eu nunca tinha trabalhado. Foi por causa do meu trabalho com os orixás, né, que eles viram no Instagram, eles me chamaram pelo Instagram. Em uma semana eu estava contratado. Em 2 semanas eu estava indo pro Rio de Janeiro, um lugar que eu nunca tinha ido. Mas hoje eu entendo que o que me conecta lá não é somente o trabalho, né, tem o espiritual, como eu estava comentando com você. Foi um caminho que se encontrou para chegar lá, Foi, né? porque, de certa forma, se eu não tivesse trabalhando numa empresa lá que me leva com certa frequência, né, pro Rio de Janeiro, onde fica meu ilê, seria mais difícil, né? Sim. Então, tudo foi se conectando. Eu descobri uma tia-avó que mora lá, que também tem uma certa relação com as religiões afro-brasileiras. Eu fiz, assim, amizades da vida. E aí eu conheci meu sacerdote. Eu tava até lembrando disso, que eu fui no WhatsApp procurar alguma coisa. Achei uma das mensagens que eu mandei pra ele quando eu tava indo a primeira vez. Sim. Que eu tava novinho, assim, indo. Tem uns 2 anos, 3 anos. 3 anos, né? Que foi mais ou menos o tempo que eu entrei na Farm.
E ele, aí, meu filho, como tá essa viagem? Tá indo bem? Porque eu fui de ônibus a primeira vez, que eu tinha fobia de avião. Então, assim, foi uma jornada. É, uma jornada. Não condeno. Não, mas, ó, depois de um tempo, conseguiu. Tem que acostumar, né? Acostumou, mas hoje em dia é mais tranquilo. O orixá ajudou também, eu acho. Né? Várias questõezinhas que eu tinha depois que eu me iniciei, dei uma apaziguada, assim. Então, foi um processo que foi acontecendo, né? E hoje eu sou muito, muito feliz por ter aprendido tanta coisa, né? Que esse universo da moda ensina muita coisa. Mas é uma loucura. Assim, não para. Não para. Sempre tem uma coisa nova, sempre tem algo a descobrir, a fazer. Então, lá dentro já fiz coisa, sei lá, pra Zé Carioca, já trabalhei em um projeto com Alberto Pita, artista baiano incrível. Fiz coisa pra Havaiana, pra Adidas. A gente vai descobrindo. Mergulhando e ampliando, né? E ampliando, e vai aprendendo. Com certeza. Você falou uma coisa interessante. A gente, antes de começar aqui a nossa gravação, a gente tava conversando, óbvio. A gente brincou até, né? Que o podcast já, né? Começou antes do podcast. Sim. E aí a gente tava falando como a iniciação vai mudando a gente, né? E vai mudando nisso, no pequeno. A gente tá esperando a mudança que amanhã eu vou acordar outra pessoa. Não. Você vai. Quando vê dali a um mês, você... Opa! Nossa. Não é bem por aí, né? Como é que foi esse processo contigo? Nossa, foi um dos processos mais intensos e profundos da minha jornada, assim. Pra mim, de fato, o processo iniciático foi um processo de morte e renascimento. Então, 2023 pra mim foi um ano muito intenso em vários momentos, assim. Muito bons e outros momentos mais tensos, né? Foi um ano que eu realizei muitos sonhos. Entre eles o intercâmbio, foi um sonho meu antigo. E a iniciação era outro sonho. Eu tinha vontade. O oráculo confirmou, mas eu sentia que eu tinha algo a oferecer e uma relação a firmar, sabe? Sim. Nessa vida que era uma coisa mais profunda. E foi a iniciação. Então, pra mim, foi um processo muito intenso, sabe? Muito doloroso em vários aspectos, porque você revisita coisas do seu passado e você tem que deixar pra trás, né? Tem que, enfim, aprender a seguir. E isso é muito difícil. E a transformação é uma coisa... E é muito louco, cara, porque eu saí do meu processo, né? Passei pelo preceito. E aí, eu lembro que teve um projeto lá que eu tive que ir pra Farm, né? Uhum. Teve um workshop e tal. E, embora, né, as pessoas não sejam a mesma religião que eu, não entendo. Acho que só tem umas duas que são... Não entendem, assim, certas movimentações acontecem. Mas as coisas mais marcantes é que uma vez, assim, me pararam no trabalho. Nossa, Breno, aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, tá tudo bem e tal. Você tá com um brilho diferente, tem uma coisa diferente com você, não sei o que é. Eu falei, sério, eu vim com uma roupa tão simples hoje. Mas eu sabia o que era. Sim. Sabia o que era. Energia do orixá, acontece, né? E isso tem sido uma das coisas mais gostosas. Aí hoje eu fico brincando com meus filhos aqui de Aracaju, eu fico dizendo assim, hoje eu sei o que de fato é viver, entender quem eu sou. Antes eu tinha uma pré-vida. Eu tava ainda no útero, esses anos todos, né? E aí hoje eu chego nos 30 anos e hoje eu sinto que eu sei o que é viver. Hoje eu sinto que eu entendo onde eu quero pisar, eu entendo para onde eu quero ir, eu entendo o meu coração, eu entendo minha cabeça. E hoje eu me sinto completamente apaixonado pela vida. E quem me trouxe isso de fato, com força, foram os orixás. A partir do meu processo. E aí hoje é muito engraçado... que eu sinto quando o meu orixá tá muito feliz com algumas coisas, eu sinto quando ele tá meio agitado com outras, dentro de mim eu sinto uma inquietação que eu sei que não é minha. E isso é uma bússola pra gente, né? E eu me sinto muito feliz. Hoje eu me sinto, assim, muito feliz e pleno. E a presença do meu sacerdote no meu processo foi mágica também, sabe? Um cara que... Essa paternidade que o Ogum traz, né? Ogum, esse orixá que tem essa força, né? Enfim, seus itãs, suas histórias contam sobre essa força, essa relação dele, inclusive com a guerra, com a metalurgia. Mas eu aprendi também que Ogum, ele tem uma faceta de ser aquele grande pai, né? Aquele que abraça todos, né, da sua comunidade. E tem meu sacerdote, minha Kekere, meu pai pequeno, e a Lossan também, dentro desse meu processo. É como se eu estivesse ali sendo gestado mesmo por vários orixás que estavam cuidando de mim, né? Então foi um processo emocionante, foi um processo doloroso. E é engraçado que meus filhos aqui de Aracaju também, eles conseguiram me ajudar muito, mesmo eu longe. Eles me deram uma força gigantesca. Encontrá-los depois do meu processo foi muito emocionante também. Alguns deles estiveram lá no Rio, né, na minha iniciação, na minha saída. E foi muito mágico, sabe? Ter, por exemplo, minha mãe, que era uma pessoa que ela não tem muito contato. Hoje ela trabalha comigo. Minha mãe hoje ajuda na minha loja.
Ela trabalha com a gente, mas ela não tem nenhuma ligação, assim, ela não gosta muito. E aí, quando eu falei, mãe, você vai ter que cobrir os espelhos de casa por um tempo. E eu fiquei com medo, né? Mãe, eu não vou... Você vai ter que tirar minha cama, né? Porque eu tava lá no Rio, quando eu voltar, vou ter que ficar dormindo na esteira. Sim. Aí você sabe que eu não vou poder... Só vou poder comer tal de mão e tal. Não vou poder usar chuveiro. Eu já, assim, já falando as coisas, já com medo da reação, né, dela. E aí a resposta que eu recebi ela foi assim, tudo bem. Só quero ter você aqui comigo. Então foi muito mágico. Tem coisas e outras coisas que acho que a gente que passou pelo processo vai entender. Como né? Que é mágico mesmo, assim. Sou muito feliz, né? Já chego na minha obrigação de 1 ano, agora em setembro. E realizado. Essa é a palavra, assim. Pelas coisas que o Orixá me proporcionou, mas para além disso, as coisas que o Orixá me fortaleceu dentro de mim para que eu pudesse proporcionar aos outros. Porque eu acredito, e meu pai me ensinou, que a gente só oferece aquilo que a gente tem. Se você não tiver, não tem como. Quem tem não pede emprestado. Isso eu ouvi do malandro do meu pai uma vez. E é isso que eu acredito. Para mim, você tem que ter para oferecer. Então, os orixás, eles dentro do meu processo, eles me trouxeram a força, a vontade de viver, a cura, o amor, o autocuidado que eu posso oferecer aos meus mais novos e também aos meus mais velhos. É isso que eu acredito. Uau! E é muito isso mesmo, né? É um processo transformador porque ele faz a gente olhar pra gente, né? Exatamente. E a gente, às vezes, no dia a dia, não para pra isso. Eu digo que a primeira vez que eu parei pra pensar quem eu sou e o que eu tenho e o que eu preciso melhorar e o que eu posso oferecer de bom foi lá dentro do quarto. Lá dentro. É isso aí. E vem sonhos, e vem coisas, e vem lágrimas, assim... Medos, que faz parte do processo. E você chora muito, e vem orixá, é aquela coisa. Porque eu acho que é isso, né? Se despedir do antigo, do seu antigo eu é difícil. Abraçar a mudança é difícil. E é por isso que aí eu converso com meu pai. Eu falo, nossa, pai, é tão bonito, né? Os ritos, as cantigas, toda a simbologia é como se fosse uma forma sublime de você se comunicar com o mundo espiritual para dizer assim, ó, agora eu não sou mais aquele, agora eu sou esse. Sim. E nesse novo eu quero invocar isso, isso e isso na minha vida, eu quero ser isso. Eu quero cumprir aquilo que eu nasci para cumprir, aquilo que meu ori me predestinou. E a gente faz isso usando diversas linguagens, né? A dança, o cântico, tudo, a comida. Isso é o sublime da coisa, é muito especial. É isso mesmo. E é o que você retrata, né? É o que Sim. você traz. Uma outra série, se eu não estou enganado agora aqui, sua, que eu acho bastante interessante, é uma que você junta os orixás com elementos juninos, né? Ah, sim. Coloca ali umas bandeirolas e tal. Aí, as multipertenças dele aí, ó, né? Exatamente. É engraçado, é uma das minhas séries favoritas, né? Que é a série Alegria, que aí tem a Alegria de Xangô, a Alegria de Oxóssi, e aí eu fiz recentemente a Alegria de Oiá e a Alegria de Exu, que traz uma coisa minha da infância. Eu sou apaixonado pelo São João, né? Meu pai nasceu no São João, e é uma data muito marcante para mim, da minha infância. Então, o barulho da bandeirinha, a fogueira, os fogos, o cheiro da pólvora é uma coisa muito marcante para mim, muito. E eu sempre tava com essa vontade, né? E aí, sabe o que foi mais engraçado? Eu revisitei tudo isso, assim, com muita intensidade agora na festa de Xangô lá em casa. Que aí eu vi as bandeirinhas, eu vi a fogueira, e isso me deixou muito emocionado. E essa série fala sobre isso, sobre essa emoção, né? Essa emoção de transportar uma figura, que é o orixá, para esse contexto tão nosso, né? Tão Sim. nordestino, que é o São João. E aí trazer as bandeirinhas, aí aparece a fogueira, aí aparecem outros elementos. É sobre entender que o orixá, ele é essa força ancestral, mas que ela se comunica conosco hoje, né? Com nossos Sim. sentimentos e, enfim, nossos sonhos. E por isso que o nome dessa série é Alegria, né? É a alegria de você poder ter uma memória e fazer essa memória viver e perdurar, só que com novos elementos. Então, hoje eu olho para o São João, para a festa junina, eu não tô olhando exatamente para uma festa católica. Eu tô olhando para uma celebração, né, tradicional, e que eu consigo enxergar a minha pertença lá dentro. É muito sobre isso. E que é muito da nossa raiz também, né? Exatamente. Que fala muito também sobre as ancestralidades todas brasileiras. Não, apesar de ser uma festa total. notadamente católica. Tem várias influências, né? Sim. A presença da fogueira mesmo, tem vários contornos aí. Os grupos folclóricos Os grupos folclóricos, sim. Eu acho importantíssimo. Acho que não pode
esquecer essa amálgama, né, de coisas Sim. que vão acontecendo, assim, vão formando essas tradições. Eu acho isso muito importante. Falar nisso, você já pensou em, de repente, produzir alguma coisa que fale especificamente sobre Sergipe? Penso sim. E vem aí. Tá vindo, né? Vem aí. Realmente sua cabeça não para, né? Um dos projetos mais recentes foi do Dia das Mães, que eu fiz pro Shopping Rio Mar ano passado, né? E Sim. produzi 3 pariôs pra eles, com temática de Sergipe. Aí um acho que é fauna, o outro é flora, e o outro é gente sergipana. E eu pude me aprofundar um pouco nisso. Mas eu tô com outras ideias aí também, né? Voltado também pra representações folclóricas. Estou pensando aí. Vem aí, vem aí. Eu sou apaixonado por Sergipe. Se eu não fizer, eu sou apaixonado. Vai sair. É aquilo que eu falo, né? Sobre a vontade, mas também algo dentro de mim que vai trazer. Entendo. Vai movimentando, né? Isso. Hoje você diria que a sua divulgação, o seu escoamento, vou chamar assim, maior, é pelo site ou é pelas redes sociais? As redes sociais, né? Eu acho que hoje em dia essa porta de possibilidades das pessoas chegarem são as redes sociais. E aí depois vai pro site, né? Porque o site é o principal local de comércio mesmo, onde eu vendo, né? Mas hoje o Instagram é minha principal ferramenta mesmo de trabalho, de comunicar com as pessoas. É o Instagram. É o que ajudou. E aí, Breno, a gente já falou aqui sobre religião, a gente já falou aqui sobre processos, sobre técnicas. E assim como eu gosto sempre de começar a nossa conversa, pedindo que o nosso convidado fale sobre quem ele é e tudo mais, eu gosto de não encerrar, porque eu acho que essa conversa aqui não vai acabar. Sim. Tá? Espero. Sim, sim. Mas eu gosto de saber das pessoas quais as perspectivas que ela tem. E aí eu lhe pergunto, o que é que você espera que sua arte traga para você e para o mundo? Até onde você quer chegar com essa mensagem de cultura, de identidade, de religiosidade? Eu acho que não existe um objetivo fechado, né? Mas eu tenho uma vontade muito grande de continuar tocando as pessoas. Eu tenho uma vontade muito grande de poder ampliar, né, meu trabalho mesmo, ter meu ateliê, ter um lugar onde eu possa receber as pessoas, onde as pessoas possam ver meu processo na prática. E tenho vários sonhos e várias vontades, né? Inclusive desenvolver projetos sociais envolvendo arte também é uma coisa que eu já estou, né, começando a pensar. Isso já conectando com o meu terreiro de Umbanda aqui em Aracaju. Então eu tenho essa vontade, sabe? De crescer, mas de alguma forma agregar e trazer, né, as pessoas comigo também, né, nesse processo. E tocar as pessoas, para mim, é o que eu quero já continuar, né? Levando isso à frente, né? É engraçado que às vezes a gente estabelece fronteiras pro nosso trabalho. Eu estabelecia. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu entendo que onde tiver que chegar a arte, ela vai chegar. E aí eu tenho exemplos muito loucos de chegando na Rússia. Até na Rússia. Gente já pedindo coisa de Iemanjá. Suécia, por aí vai indo. Porque aí eu comecei a entender também que hoje as pessoas de terreiro, elas não têm mais fronteiras. A gente vai se espalhando pelo mundo, né? E essa arte vai acompanhando essa galera. E assim como elas vão levando para outras pessoas. Então, hoje eu não estabeleço fronteiras. E não estabeleço um objetivo fechado. Mas eu desejo profundamente que continue tocando as pessoas, que as pessoas continuem se emocionando, continuem querendo ter esse desejo de poder enxergar os orixás através de outros olhares e outras representações, sejam mais simbólicas, sejam mais humanizadas. Porque tudo que a gente que é de terreiro, tem a possibilidade, né? E a arte, ela tem essa coisa, né? A música, o teatro, enfim, tem essa energia. E meu desejo de coração, né, é só isso, continuar tocando as pessoas e movimentando, que assim outros sonhos vão chegando, né? Tudo é comunidade, né? Tudo é comunidade, não podemos esquecer. Jamais. Seja aqui, a comunidade invisível, seja a nossa comunidade invisível. A gente não pode esquecer, tudo é comunidade, tudo é voltado para a comunidade. Só o individual não existe. Não existe. Ok. Mais uma vez, Breno, eu lhe agradeço imensamente pela sua disposição, pelo seu tempo, pela sua vontade de estar aqui, por acompanhar o trabalho. A gente tem conversado, né? Sim, bastante. E ele tem sempre ali movimentado, ajudado também a movimentar aqui o Caminhos de Odé, que a nossa ideia também é justamente essa, é que seja uma comunidade grande onde a gente possa falar sobre quem somos, sobre o que a gente produz, sobre o que a gente conquista também, né? Então, muito obrigado, aqui a casa tá sempre aberta para você, viu? Eu que agradeço, fico honrado pelo convite. Eu acho que é muito valioso para nós, pessoas de terreiro, ter o diálogo, poder, né, trazer o diálogo, poder ouvir um pouco o outro.
E esse trabalho é incrível. Já sou fãzinho, desde a identidade visual até você, a sua forma enfim, de entrevistar. Eu acho muito profissional, vocês estão de parabéns. E que, né, esse podcast possa trazer figuras, né, que possam contribuir mais ainda, né, para fortalecer os nossos saberes e conhecimentos, principalmente aqui em Sergipe. Então, fico feliz e honrado e que a gente possa ter muitos bons encontros, né, que Exu nos permita e o Oxóssi também. Axé. E é isso, pessoal. Eu, mais uma vez, agradeço também a você que está aqui acompanhando, que está assistindo, que está participando aqui da nossa comunidade. Fica sempre aquele recado, né? Vamos curtir, vamos se inscrever lá no canal, vamos comentar, vamos divulgar aí para os nossos colegas, amigos, parentes, pessoas queridas, para que a nossa rede seja cada vez maior e mais forte, tá bem? Muito obrigado e até o próximo.